conversar, certo? Anota esse número aí porque eu quero que você entre em contato comigo. Vamos aos pedidos de oração. Nossos pedidos de oração. Quem está aqui conosco hoje, Luzia está ali. Luzia é minha cliente de oração aqui, sempre eu peço ela para orar. Além desses pedidos de oração que nós fazemos todos os domingos, de uma forma especial, eu queria que nós estivéssemos orando pelas grávidas, pelas recém-paridas, né? Tem a Aline e o irmão Aquim, que chegou na área aí. Nós queremos orar pela vida deles, orar também por aqueles que estão hospitalizados. Muitas pessoas contraíram a doença durante esses dias e alguns estão hospitalizados. Nós queremos orar. Em especial também apresentamos a vida de Léo, aqui de Amargosa, e do pastor Erivaldo Barros, lá da Igreja Batista da Graça, que era o nosso secretário executivo até o ano passado. Ele e a esposa foram contaminados com coronavírus e no dia de ontem ele passou mal, teve que ser hospitalizado. Está bem melhor, graças a Deus, mas nós queremos continuar orando pela vida dele e clamar também aos irmãos que estejam constantemente orando pela vida do pastor Erivaldo, assim como também as pessoas que estão hospitalizadas e precisando, carentes de oração nesse instante. Então eu vou pedir a Luzia que, por favor, abra aí seu microfone e nos conduza em oração nesse instante, Lu, por favor. Abençoando a vida daquelas pessoas que estão acamadas nesse momento. Nós oramos pela vida dos pastores, ó Deus, que têm estado acometidos, Senhor, dessa doença do Covid-19. Nós oramos pela vida dos pastores. Nós oramos agora também pela vida, ó Deus, daqueles que perderam seus entes queridos, os enlutados, que o Senhor possa abençoar. Nós pedimos ao Senhor, Deus, pelas famílias, Senhor, da nossa igreja, pelas famílias aqui da nossa cidade. Nós oramos ao Senhor também pelas grávidas, Deus, que o Senhor possa abençoar suas vidas, que nesse momento, Senhor, elas possam estar sendo tranquilizadas pelo Senhor. Nós pedimos a Ti também, Pai, pela vida daquelas pessoas que precisam sair, Deus, para trabalhar, que o Senhor possa guardá-los. Nós oramos também, Deus, pelas pessoas que estão, pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente, Senhor, lidando no seu dia a dia, Deus, com essa doença, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los. Em especial, nós oramos pela vida do nosso irmão Marcelo, que o Senhor possa guardá-lo também, protegê-lo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, e desde já também te agradecendo pelas respostas que o Senhor tem nos dado. Nós queremos agradecer, Senhor, pela evolução, ó Deus, positiva do quadro, Senhor, de Léo. Eu sei que o Senhor tem respondido a oração, a nossa oração, a oração de muitos que têm ó Deus, se reunido para orar. Nós te pedimos mesmo, Deus, que o Senhor continue fortalecendo a vida dele, que ele possa estar reconhecendo, Senhor, o senhorio do Senhor na sua vida, Pai. Abençoa a vida de Silvia, de Sofia, de Laura. O Senhor possa estar guardando a vida deles também, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso momento de louvor e adoração, agora declarando que nós somos um corpo. E diante de tudo que tem acontecido, né? Nós temos vivido tempos assim tão diferentes. Esse é um tempo que realmente nós somos igreja, não podemos nos reunir fisicamente, mas o Senhor tem nos dado uma oportunidade diferente. Agora nós somos igreja, cada um dentro de sua casa e ao mesmo tempo juntos. E agora nós podemos falar a pessoas como nós nunca pudemos antes. Nós podemos falar a pessoas em qualquer parte do mundo.
Tanta gente tem ouvido as mensagens, tem falado, e Deus, de uma forma muito especial, tem trabalhado através desse tempo tão difícil. Então nós vamos declarar que nós somos um corpo, nós somos uma família espiritual. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos cantar o hino 89 do cantor cristão, o poder do sangue. E nós vamos declarar que esse sangue é poderoso para nos livrar do mal, para nos resgatar. No sangue de Jesus há poder. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus.
Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecado, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no teu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Ó, aceita o dom de Jesus. No final, esqueci qual era a tonalidade que eu estava, imagine. Irmãos, nós vamos começar hoje o estudo das cartas pastorais. Vamos começar por 1 Timóteo, depois 2 Timóteo, depois Tito, certo? E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra que foi lida nessa hora. Nós te imploramos, Senhor, que essa palavra encontre lugar no nosso coração, que essa noite seja marcada em nossas vidas
por Tua voz falando claramente aos nossos corações. Senhor, nos surpreende nessa noite de uma forma especial. Não permita que seja uma palestra do pastor, não permita, Senhor, que seja apenas um discurso, mas que seja a Tua voz falando ao nosso coração nessa noite de uma forma poderosa. Nós já queremos Te agradecer por Teu cuidado, por Teu amor e por Tua bondade em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu gosto sempre de cantar o Evangelho. E tem um hino conhecido nosso, a mensagem da cruz. E essa mensagem eu gosto de cantar, gosto muito de compartilhar com vocês essa canção. De vez em quando a gente está cantando. E nós vamos cantar nessa noite. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei Jesus, a vergonha da cruz,
quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar, é por uma coroa trocar. Aleluia! Que essa mensagem do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, seja pregada até a volta de Jesus Cristo, que nós possamos levar essa mensagem com alegria, essa mensagem que cura, que transforma, que liberta. Aleluia. Irmãos, eu quero agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado também pelas redes sociais. Nós temos muita gente que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos à nossa transmissão. Seja muito bem-vindo ao culto da IBAV. Sinta-se abraçado, sinta-se parte dessa igreja. Nosso lema é Igreja que Ama. Você olhar aí na nossa logomarca, no ladinho direito dela, tem lá uma igreja que ama. E a nossa oração é que isso seja sempre uma verdade em nossa vida. Então sinta-se abraçado, sinta-se bem em nosso meio, mesmo aí de sua casa, você está recebendo o abraço da nossa igreja nessa noite. Nós vamos começar hoje o estudo da carta de Paulo a Timóteo. A carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são consideradas cartas pastorais, porque Paulo escreve a um pastor especificamente, e não a uma igreja, como nós vemos em outras cartas dele. Por essa razão, a carta de Timóteo, Timóteo e Tito, ela tem características assim bem especiais. São cartas que falam mais de um cuidado pastoral, mas, por outro lado, elas também nos falam muito, tanto da teologia cristã, como da nossa vida pessoal. Nós observamos, através das instruções que Paulo dá a Timóteo, a Tito, como é importante que nós tenhamos uma vida reta diante de Deus, que nós possamos buscar essa proximidade com o Senhor, mas também de cuidados que nós devemos ter enquanto cristãos. E justamente por essa razão, essa primeira carta de Paulo a Timóteo, ela já começa de uma forma muito particular. Bom, eu queria, antes de entrar na carta propriamente dita, né, mostrar para vocês alguns aspectos dessa carta. Eu vou pedir a Evelyn para mostrar um PowerPoint que a gente tem aí, falando algumas coisas básicas dessa carta. Ela vai compartilhar aí. Pronto, a teoria da carta está no primeiro versículo. Nós já vemos logo Paulo se apresentando, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. E ele indica para quem ele está falando, logo no versículo 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, escrita pelo apóstolo Paulo, a Timóteo, que ele chama de verdadeiro filho na fé.
Quando essa carta foi escrita? Ela foi escrita por Paulo, lá na Macedônia. Ele fala ali, provavelmente, a cidade de Filipos, cerca de 64 anos depois de Cristo. Eu sempre fazia esse negócio me dava um nó na cabeça. Como deu nó na minha cabeça, talvez dê nó na cabeça de alguns outros, então vamos botar uma aspa de esclarecimento aí. Se a gente pensa assim, o ano chamado de ano zero não foi o ano zero com relação a Cristo. Provavelmente no ano zero, Jesus já tivesse ali uns 5 anos. Considerando que Jesus viveu 30, 33, né? Então, essa carta do apóstolo Paulo foi escrita 30 anos, aproximadamente, né? Um delay aí, 5 para lá e para cá. Foi escrita aproximadamente 30 anos depois da morte de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, se a gente considerar que o apóstolo Paulo se converteu aproximadamente 3 anos depois da morte de Cristo, então, no seu tempo ministerial, o apóstolo Paulo foi escrevendo as suas inúmeras cartas, e uma delas foi essa que ele escreveu a Timóteo. Uma coisa que a gente precisa saber, quem foi Timóteo? Quem foi Timóteo? A gente estava estudando, agora por causa da questão da logística dos cultos nessa pandemia, nós suspendemos o estudo do livro de Atos. Mas aos domingos pela manhã nós estávamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e chegamos até o capítulo 16. E quando nós passamos pelo capítulo 4, nós vimos que, ou melhor, 14, né, capítulo 14 de Atos, nós vimos que Paulo e Barnabé, eles visitam a região de Listra e Derbe. E eles ficaram algum tempo evangelizando ali, e aquele lugar foi um lugar onde muitas pessoas receberam a Cristo, entenderam o evangelho, muitos judeus. E muito provavelmente a família de Timóteo, a sua mãe Eunice, sua avó Lloyd, né, entregaram sua vida a Cristo nessa viagem do apóstolo Paulo. E até pela expressão que o apóstolo Paulo usa de meu verdadeiro filho na fé, nos leva a crer que provavelmente Timóteo também conheceu ao Senhor Jesus através da vida do apóstolo Paulo. Timóteo ele foi, com o passar dos anos, na segunda vez que Paulo passou por essa região, a região de Listra, ele chamou Timóteo para fazer parte da sua equipe ministerial, e Timóteo passou a acompanhar Paulo em sua viagem missionária. Nós estudamos lá no capítulo 15, salvo engano, de Atos, que um dos componentes da equipe de Paulo desistiu da viagem, que foi João Marcos. João Marcos desistiu da viagem, e Paulo, provavelmente querendo que a sua equipe não faltasse ninguém, chamou também Timóteo para fazer parte dessa equipe. Isso que eu estou falando para você está registrado aí em Atos 14, Atos 15, Atos 16, fala bastante da história da igreja, da formação da igreja, das viagens missionárias de Paulo e do momento que ele passou pela região de Listra e Derbe. Bom, o pai de Timóteo era um grego, porém a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd eram judias. Isso nós vemos em Atos 16, né? Então, provavelmente, elas se converteram durante a primeira passagem de Paulo pela cidade de Listra e Derbe. Eu já citei que Paulo tinha um carinho assim muito grande por Timóteo, a ponto de chamá-lo de verdadeiro filho na fé. E isso pode ser não só pelo fato de Timóteo ter vindo a conhecer o Evangelho de Cristo através da vida de Paulo, como também pelo carinho desenvolvido entre Paulo e Timóteo. Foram pessoas que andaram
muito tempo juntas, passaram por muitos perrengues juntos, né? E Timóteo, ele presenciou, por exemplo, o apedrejamento de Paulo. E quando nós passamos por momentos difíceis juntos, assim, os laços de amizade, eles terminam se estreitando significativamente, e certamente isso também aconteceu entre Paulo e Timóteo. Agora, eu estava pesquisando um pouco mais sobre a vida de Timóteo e eu queria saber como se encerrou a jornada de Timóteo. E pouca coisa, de fato, nós temos sobre a morte de Timóteo. Uma versão simplificada eu encontrei na Wikipedia e eu trago aqui para vocês. E diz assim: de acordo com uma tradição posterior, Paulo consagrou Timóteo como bispo de Éfeso no ano 65, onde ele teria servido por 15 anos. No ano 80, Timóteo tentou impedir uma procissão pagã, e em resposta, os furiosos pagãos o atacaram, arrastaram-no pelas ruas e o apedrejaram. Considerando ser essa uma hipótese verdadeira, então Timóteo também foi martirizado durante a sua vida, ou que levou, né, ao final da sua vida. E nós temos aí mais um servo de Deus que teve a sua vida ceifada por pregar o Evangelho de Cristo. Veja, isso que está descrito aí é uma tradição. Não há assim, nenhum relato que comprove que essa história é verdadeira. Então, entenda isso como uma tradição, tá? Tradição da igreja. Tá, vamos ao conteúdo da carta propriamente dito, né? Qual é o propósito dessa carta? E o apóstolo Paulo, ele já no versículo 3, começa a delinear qual é o propósito dele, por que razão ele está escrevendo a Timóteo. E ele diz do versículo 3 ao versículo 7. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Nas viagens que Paulo fez, Paulo passou pela Macedônia, em especial pela região de Éfeso, e essa região ele dedicou um tempo muito especial da sua viagem missionária à cidade de Éfeso. E aquela cidade posteriormente terminou com as pessoas que se converteram, que entregaram a sua vida a Cristo, que entenderam o poder do Evangelho. Se criou então uma igreja que se tornou uma igreja grande, uma igreja forte. E naturalmente, com o passar do tempo, Paulo ficou primeiramente aproximadamente 2 anos naquela região, naquela cidade, com aqueles irmãos, e depois ele continuou a sua viagem. E posteriormente, então, ele começa a observar que naquela igreja, entre aqueles irmãos, algumas coisas estranhas estavam acontecendo. E ele envia para lá alguém da sua confiança, alguém que conhecia o Evangelho, que ele sabia que podia ficar ali e corrigir algumas distorções que estavam acontecendo naquela igreja. Quais eram as distorções que estavam acontecendo? A principal distorção, ele mostra aqui para a gente, que era de doutrinas falsas. Havia um ensino estranho acontecendo lá. E eu fui pesquisar que a palavra que era traduzida como doutrinas falsas, o que é que significava?
E eu observei que o dicionário Strong, põe aí, Evelyn, para mim, por favor, ele, é claro que eu vou ler em português, algo que está no PowerPoint. Eu vou ler em português, uma transliteração, né? Pode continuar aí que você vai... Passe aí mais. Vá mais. Ah, tá. Tudo bem. Então não pegou aí, não. A palavra é heterodidascaleo. Pode não ser assim que lê, né? Heterodidascaleo. Acho que fala melhor agora, né? É o verbete 2085 de Strong. Mas veja o que ele fala. A tradução é ensinar outra ou diferente doutrina. Desviar-se da verdade ou desviando-se da verdade. Se é ensinar uma doutrina diferente ou algo diferente da doutrina, a gente precisa saber o que é doutrina. Veja só, doutrina é o conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico, ou etc. Então, aquilo que foi ensinado por Jesus, aquilo que os apóstolos estavam ensinando, era um conjunto de doutrinas. Quando alguém vem e acrescenta ou distorce alguma coisa daquilo que os apóstolos ensinaram, ele estava então trazendo uma doutrina falsa, como o Yuji chamou hoje pela manhã, uma heterodoxia, né? Não sei se o nome bonito é esse mesmo. Mas, irmãos, e uma coisa interessante é que essa igreja, ela começou a mudar o seu foco. Paulo tinha observado, no versículo 4, ele relata aí pra gente, vamos pegar do 3, né? Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe, melhor dizendo, que permanecessem em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Como o mito é uma palavra muito comum em nossos dias, eu resolvi dar uma pesquisadinha. Que palavra é essa que ele traduz por mito? E a palavra é muito parecida com a nossa mesmo, é mutos, que significa discurso, palavra, dito, narrativa, história com ficção, fábula, invenção, falsidade. Então vamos lá. As pessoas estavam trazendo ensinos diferentes dos apóstolos. Estavam acrescentando histórias, não história. História é importante, né? Bom saber história. Mas no caso eles estavam acrescentando histórias. E preocupados com genealogias e etc. O que nós observamos, irmãos, é que essas pessoas passaram a se preocupar com coisas alheias ao Evangelho. Essas pessoas passaram a ensinar um Evangelho diferente. Isso não precisa significar necessariamente que ensinavam contra o Evangelho. Mas preste atenção nisso. Eles anunciavam algo diferente do Evangelho e o anunciam de modo diferente do Evangelho. Mitos e genealogias não são Evangelho. É importante que nós entendamos uma coisa. Eu gosto de vez em quando de citar algumas histórias com H. Eu nem gosto de contar histórias. Às vezes a gente conta alguma história com o título de ilustração, né, com fundo de moral, com alguma coisa nesse tipo. Mas eu não gosto de contar histórias. Geralmente eu cito alguma coisa da minha vida, eu gosto de citar a minha vida, porque é melhor falar de mim do que falar dos outros, né? Então, às vezes eu cito uma história que eu acho que tem
traz um fundo de uma verdade, traz uma lição que pode ser, que traz luz àquilo que nós estamos estudando. Mas veja, o Evangelho não são histórias, não são ficção, não são historinhas de ficção, não são contos. Por essa razão, irmãos, nós devemos ter muito cuidado com o estudo da palavra de Deus, o Evangelho. Nós precisamos ter muito cuidado com o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é aquilo que nos foi deixado para que nós repassássemos para outro. E, curiosamente, eu tenho visto que aquilo que aconteceu no tempo de Paulo parece que tem ainda hoje também nos seguido. Muita gente quer enfeitar o Evangelho. Muita gente quer, talvez, melhorar o Evangelho. Se é que a gente pode melhorar o Evangelho? Muita gente acha que o Evangelho se tornou obsoleto, que o Evangelho se tornou careta, que as pessoas precisam ser jogadas para cima. Alguém me parou essa semana e disse assim: pastor, o senhor precisa passar uma palavra de incentivo para as pessoas nesse tempo de pandemia. O senhor precisa dar uma palavra que joga as pessoas para cima. E como é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu respeito muito, né? Eu não quis, assim, responder. Mas, gente, o que nos joga para cima é a verdade do Evangelho. O que nos faz ter firmeza durante a tempestade é a palavra de Deus. Eu não preciso contar histórias para ninguém. Eu não preciso te puxar para cima, porque quem te puxa para cima é o Senhor Todo-Poderoso. Se você estiver firme na palavra, se você quiser ser puxado para cima pelo Todo-Poderoso, o processo é muito simples. Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o que eu preciso fazer? Eu quero te puxar para cima nessa noite. Eu quero te mostrar a verdade que liberta. Onde está essa verdade que liberta? Na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, na sã doutrina. E é isso que vai te trazer salvação. Por mais belas que sejam as palavras, as histórias que eu venho a contar aqui para você, as minhas histórias não têm poder de salvar ninguém. Mas a palavra de Deus tem. O sangue de Jesus Cristo tem. Por essa razão, eu quero te mostrar o Evangelho que traz salvação. E o que estava acontecendo, irmãos, no meio daquela igreja? O que é que isso estava gerando no meio daquela igreja? O versículo 4 nos diz assim: deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O que é que estava acontecendo no meio da igreja? Confusão, controvérsias, bate-boca, facções. E o apóstolo chama muita atenção porque ele diz: essas coisas causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. O cuidado principal é de que haja a promoção da obra de Deus. Qual o cuidado do apóstolo? O que é que nós estamos promovendo? E interessante, queridos irmãos e amigos que nos acompanham pela internet, ao contrário do que pode parecer, o papel da igreja não é encher o templo de gente. Eu vou repetir devagar. O papel da igreja não é encher o seu templo de gente. Isso parece meio estranho. Mas o papel da igreja é promover a obra de Deus, divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. E você sabia que o Evangelho confronta?
Você sabia que o Evangelho nos deixa muitas vezes desconfortável? Eu estava lembrando que hoje Jonas testemunhou durante a escola bíblica dominical que nos primeiros dias, logo após a sua conversão, ele se achou meio estranho. Porque ele estava sendo confrontado com suas ideias. O Espírito Santo o estava confrontando. Eu estou citando Jonas porque ele citou na nossa live pela manhã, né? Nós somos confrontados. Sabe o que acontece quando nós estamos na presença de Deus? Muita gente acha que estar na presença de Deus é cair em êxtase, que é falar em outros idiomas, que é, sei lá, tem tanta coisa, que é rodopiar, que é, né? Mas a principal característica de alguém na presença de Deus é justamente o confronto. Sabe por quê? Porque quando Deus está, no lugar onde Deus está, o pecado não consegue permanecer. E sabe o que é que tem dentro da gente? Tanta coisa ruim. Eu não sei vocês, mas durante o dia de hoje eu pensei tanta coisa. Se o livro da vida fosse aberto agora, né, e começasse a mostrar a minha história, talvez eu nem tivesse sentado aqui. E essas coisas vêm à nossa mente, porque o Espírito de Deus está trabalhando em nosso coração, nos mostrando que somos pecadores, que carecemos da graça de Deus. Sabe qual é a principal missão do Evangelho? Nos mostrar que nós sozinhos não somos nada. Que nós precisamos do sacrifício de Jesus Cristo, que foi feito lá na cruz do Calvário, para que nós possamos ser salvos. Que não há nada nesse mundo, não há sacrifício que eu faça, não há penitência que eu faça, não há oração poderosa capaz de me livrar, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabe que isso nos confronta? Porque é muito ruim para a gente descobrir que não há nada que eu possa fazer para me dar salvação. Eu não gosto de não ter as coisas sob controle. Eu quero ter as coisas sob meu controle. Eu quero saber o que eu posso fazer, se eu preciso ir de joelho em algum lugar, se eu preciso pagar uma penitência, se eu preciso, sei lá, fazer jejum 365 dias no ano. O que é que eu preciso fazer para ter a salvação? E por mais curioso que isso pareça, nada além de receber. Receber o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo já fez. Eu preciso receber. E isso vai de encontro ao meu orgulho. Isso vai de encontro a quem eu sou. Porque eu sou orgulhoso. Eu não gosto que as pessoas me deem coisas. Eu gosto de conquistar as coisas. E assim como eu sou, certamente muitos são. E Deus fez justamente por isso. Para quebrar o nosso orgulho. Para quebrar a nossa altivez. Para quebrar o nosso egocentrismo. E Ele escolheu, de uma forma que eu não precisasse fazer nada, a minha salvação. E como isso é tão estranho para as pessoas, muita gente não aceita. Ele diz, está fácil demais. É muito simples. Não acredito. O cara vem, morre em meu lugar, faz tudo por mim, vai para a cruz, diz está consumado. A Bíblia diz que todo escrito de dívida foi pago. E os assassinatos? E os homicídios? E os adultérios? E os roubos? Tudo foi pago. Jesus. Tudo foi pago. Deus, sabedor de que somos assim, Ele providenciou a salvação através de Cristo Jesus. Só que a gente às vezes tem necessidade de complicar. E aí a gente fica buscando genealogias, histórias, coisas para acrescentar, para tornar isso mais lúdico, para tornar isso mais bonito. Eu não sei o que você precisa acrescentar à morte de Cristo, à sua ressurreição.
Eu não sei o que você precisa acrescentar à vida eterna. Tem gente que, por exemplo, acha que o culto, ele precisa... Ouça com carinho, por favor, né? Não é uma crítica a quem tem. Eu queria, por exemplo, hoje ter que o Ministério de Louvor estivesse tocando, que os meninos tocam muito melhor do que eu sozinho no violão, né? E tem eu e Vaninha cantando aqui, com certeza Tarsis e Cláudia cantam bem melhor do que nós. Mas tem muita gente que acha que o culto precisa ter um ministério de louvor, uma banda muito bacana tocando na igreja e tal. Aí, certa feita, eu ouvi alguém falando assim, tá, cite aí as bandas que abriam o culto que Jesus fazia. Pois é, deu aquele silêncio. É claro, hoje o culto moderno, nós temos pessoas que tocam muito bem, pessoas que cantam muito bem. Por que não louvar a Deus através delas também? Né? E é claro que quando a gente vê Tassi cantando, Cláudia, os meninos tocando, aquele clima gostoso, a gente adora com alegria e etc. É maravilhoso. Mas isso não traz salvação. É bom, é a nossa adoração. Aquilo nos faz refletir, aquilo toca o nosso coração, as canções, mas não produz salvação. Faz parte do nosso culto. Mas a mensagem-chave do culto é: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para nos buscar. Você está preparado? Essa é a mensagem da igreja. Esse é o evangelho que nós pregamos. É esse o evangelho que você precisa conhecer. Então as nossas confusões, as lutas, as brigas, as controvérsias não estavam fazendo bem à igreja. E o apóstolo Paulo então começou a notar que a igreja perdeu o foco. A igreja perdeu a direção, perdeu o seu rumo. A igreja passou a dar atenção a mitos. Esse tempo de internet é um tempo muito curioso, né? A gente agora pode assistir cultos que a gente não assistiria em outra situação. Então você pode terminar o culto aqui, simplesmente, sei lá, rolar a página, assistir outro culto dos Estados Unidos, do Japão, de qualquer lugar do mundo. E eu estava rodando a internet esses dias e me chamou a atenção uma pessoa que eu conheço da internet e estava no culto. E me chamou muita atenção porque na hora eu vi assim 1000 e tantos comentários. Poxa, glória a Deus. O negócio aqui, o fogo aqui está descendo. Eu parei para ver o que é que estava acontecendo, o que é que estava rolando naquele culto. E tinha muita gente vendo, não lembro certamente, mas tinha mais de 500 pessoas assistindo aquele culto. E eu fiquei curioso, eu disse, eu quero assistir um pouquinho desse culto, o que é que está acontecendo aqui, receber essa palavra tão poderosa. E eu percebi nos 2 minutos que eu consegui assistir o culto, que se tratava de as pessoas mandarem o seu nome, pedido de oração, e aquela pessoa que estava dirigindo o culto, ela em transe, dizia que Deus estava abrindo porta de emprego, que Deus estava isso, que estava aquilo outro. E me entristeceu muito. Me entristeceu profundamente, porque isso não é evangelho. Isso pode até acalentar nossa alma, né? Isso pode até, sabe, nos trazer uma certa paz naquele instante. Mas eu quero lhe dizer assim de forma pausada, nem vou falar forte, vou falar bem devagarzinho. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia e vá ler. Ele vai falar com você. Não é que Deus não fale através dos outros. Mas não passa de engano, irmãos, uma pessoa receber 1000 mensagens diferentes e Deus falar através de mensagem do Facebook com 1000 pessoas diferentes. Ele está disposto a falar com você pessoalmente, sem intermediários. Experimente isso. Conheça o Deus que você tanto quer conhecer. Abra a sua Bíblia, dobre seu joelho, deixa Deus falar com você.
Eu tenho certeza, porque a palavra de Deus assim nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Vamos continuar. Essa igreja de Éfeso estava passando por discussões inúteis e mestres que ensinam o que eles mesmos não sabem. Há um tempo atrás, uma pessoa que eu tenho muito carinho mudou de Amargosa, foi morar em outra cidade. Depois passou um tempo numa cidade próxima daqui. Depois mudou para outra cidade. E nesse tempo, quando ele voltou para perto de Amargosa, eu descobri que ele era pastor. E eu fiquei feliz, né? Oh, glória a Deus. Estudou, né, a palavra de Deus e fez teologia, ou buscou aprender mais de Deus. Depois eu descobri que ele não tinha estudado e que em determinado momento da história dele, ele foi consagrado pastor. Dá um misto de alegria e de tristeza. Alegria por ver alguém que quer falar do Evangelho de Cristo. E de fato, irmãos, se a gente perguntar assim, qual foi o seminário teológico que os apóstolos tiveram, a gente não vai saber responder, muito embora eles estivessem ao lado de Jesus Cristo ali durante 3 anos seguidos, né? Eu acho que vale mais do que muito seminário. Mas quando nós vemos as minúcias, os detalhes, as coisas que a gente precisa saber, eu confesso aos irmãos que eu muitas vezes estudo, leio comentários, 3, 4, 5 comentários, oro, fico em parafuso, procuro ajuda. Semana passada mesmo, em uma parte de um texto, eu procurei um amigo meu e mandei mensagem para ele: homem de Deus, me ajude aqui que eu estou com dificuldade nesse texto, assim. E ele me ajudou naquele texto, me mandou um artigo e a gente vai conversando. Mas às vezes nós vemos pessoas falando com tanta autoridade de coisas que ele não faz a menor ideia do que está falando. E era isso que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Pessoas discutindo, falando, levantando contendas no meio da igreja e falando de coisas que ele não fazia a menor ideia do que estava falando. E a gente precisa refletir sobre isso, porque, irmãos, quando nós perdemos o foco, quando nós perdemos a direção, qualquer direção que a gente vai, tá boa. E qual deve ser o foco da igreja? Qual deve ser a direção da igreja? No versículo 5, o apóstolo Paulo, ele fala do amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Ele fala para Timóteo: olha, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O que é que está gerando? O produto disso é o quê? Quando você recebe uma profecia, o que é que gera no seu coração? Qual a origem daquilo? E o apóstolo então diz: é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, de uma fé honesta. Quando nós olhamos os resultados da igreja de Éfeso, quando nós olhamos para os resultados da igreja moderna, e quando eu falo a igreja moderna, eu falo a igreja de uma forma geral, nós temos visto muita controvérsia, muita confusão. A igreja envolvida em tantas coisas, a igreja envolvida em política, a igreja envolvida em jogos, a igreja envolvida em tanta coisa.
A palavra de Deus nos diz, em Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus falava aos seus discípulos uma coisa poderosa. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Pergunta: as pessoas têm conhecido você pelo quê? As pessoas têm conhecido você como cristão pelo fruto de cristão ou pelo nome que você agrega a si? De um tempo para cá, não é por vergonha, eu deixei de me apresentar como pastor. E quero explicar para você. Quando alguém me pergunta, eu sempre respondia: como é teu nome? Eu sempre falava pastor Cleverson. Porque eu sempre tive muito prazer, muita alegria em me identificar como pastor. Se tem uma coisa que eu não tenho vergonha, é me identificar como pastor. Eu sempre falo que eu sou pastor e depois que eu sou dentista. Eu nunca digo que eu sou dentista e pastor, porque para mim me traz muita alegria ser pastor. Mas eu prefiro que as pessoas descubram que eu sou pastor através da minha vida. Eu tenho mais prazer. Sabe uma coisa gostosa quando alguém me pergunta assim: e o senhor é crente? Ainda mais se for um cético falando, né? E o senhor é crente? Pronto, abriu uma oportunidade maravilhosa para a gente começar uma conversa, né? Sirvo a Deus também como pastor. E aí a gente começa uma conversa agradável. Acima daquilo, eu tenho uma cliente que ela gosta muito de filosofia, né? E toda vez que ela vai no consultório, uma senhora já de idade, ela leva uns livros de filosofia. E a gente gasta assim, a consulta às vezes é 15 minutos de consulta e a gente fica mais 45 minutos conversando sobre as filosofias, eu mostrando o que a Bíblia diz. Ela mostra a filosofia, eu mostro a Bíblia. Ela mostra a filosofia, eu mostro a Bíblia. E ela disse que ia me dar uns livros. Eu digo: joia, a gente lê junto o teu livro e depois tu lê junto comigo a Bíblia, né? E a gente vai conversando. E é tão gostoso, irmãos, desenvolver esse tipo de relacionamento com as pessoas, desenvolver essa proximidade, ter a oportunidade de falar do Evangelho de Cristo. Os nossos frutos, eles são reconhecidos como fruto de uma árvore boa, fruto de um cristão. Pelo fruto nós seremos conhecidos. E após o apóstolo Paulo identificar, mostrar para Timóteo o que é que estava acontecendo e rogar a Timóteo que permanecesse naquela igreja, que fosse cuidar daqueles irmãos da cidade de Éfeso, ele começa a falar sobre a lei. E quando a gente fala da lei, para o cristão moderno, a gente sempre cita Romanos, né? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. E a gente cita tantas coisas que a lei passou, e é verdade, a lei passou, o apóstolo Paulo demonstra isso. Mas eu queria que você tivesse em mente uma coisa: os irmãos daquele tempo não tinham essa compilação que nós temos hoje, que chamamos de Bíblia. E sempre que os apóstolos falam da palavra, eles estão se referindo ao Velho Testamento, porque até então as poucas cartas que tinham, não tinha essa divulgação que nós temos hoje, as pessoas não tinham acesso, né? Só com o passar dos anos, dos séculos, que essas cartas se tornaram conhecidas e divulgadas entre as igrejas e etc. Mas sempre que eles citavam a palavra, eles estavam se referindo ao Velho Testamento, ao que passou. E o apóstolo Paulo então fala para Timóteo: olha, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não foi feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina
se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. E o apóstolo Paulo começa dando um show para Timóteo, um espetáculo. Veja esse versículo 8. Bota aí para mim, por favor, versículo 8. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Eu estava lendo um comentário de Hans Burke, comentário do Esperança. Na sua página 25 ele fala assim, preste atenção. O que os mestres da lei não entendem, sabe-o aquele que foi iluminado pelo Evangelho. Sabemos, porém, que a lei é boa quando é usada de acordo com a lei. Eu achei isso maravilhoso. Rapaz, a lei é boa quando usada de acordo com a lei. Conta o folclore baiano que um determinado político da nossa terra dizia assim: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Mas o apóstolo Paulo fala para Timóteo o seguinte: a lei é boa quando ela é usada de maneira adequada. Ou seja, a lei é boa quando ela é usada dentro da lei. E isso é tremendo. Isso dava para escrever um livro sobre isso, né? Cadê os juristas de plantão aí? A lei é boa quando ela é usada dentro da lei. E ele fala então que qual é o propósito da lei? A lei não é para quem cumpre a lei. Porque veja, nós temos a lei de Deus internalizada dentro do nosso coração. O Espírito Santo, ele inclusive nos alerta com frequência quando nós nos desviamos. A lei é para quem não cumpre a lei. As pessoas que andam certo, as pessoas que andam dentro da lei, não sofrem qualquer efeito sobre a lei. Inclusive eu tenho opiniões divergentes, eu não vou falar aqui na hora do culto, porque não tem cabimento, mas a respeito do período de ditadura. Não sou a favor da ditadura, antes que alguém me jogue qualquer pedra aí, certo? Mas muitos que reclamam daquele período eram justamente os que andavam à margem da lei, transgressores da lei, que se colocam no lugar de ofendidos, que se colocam no lugar de pessoas que andavam na lei. Mas quem reclama da lei é quem é transgressor da lei. Quem anda conforme a lei não tem o que reclamar da lei. Pelo contrário, a lei para essa pessoa é boa. Ela é adequada. E o apóstolo Paulo, então, cita os sinais do secularismo que já existia naquela época. Olha só. E ele diz, gente, ele dá uma relação aqui, né? E o povo chama de os mimizentos dessa década, já vão começar ali a dizer que os crentes são isso, são aquilo, são homofóbicos, são exclusivistas. Não. Pelo contrário, todo cristão, ele acolhe o pecador. As pessoas são preciosas para Deus. Quem sou eu para apontar o dedo para ninguém? Agora, Deus fala claramente quais os pecados que ele abomina. E o apóstolo, aqui não tem a relação completa, não. O apóstolo Paulo citou, né, uma grande parte dele. Ele diz, versículo 9, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, para os irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, versículo 10, para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente,
Veja esse finalzinho aí. E para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Como assim? Pois é, rapaz. Opositor da sã doutrina. A lei serve para eles. E o versículo 11 esclarece. E essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado. O evangelho do Deus bendito. Irmãos, há uma sã doutrina. Que sã doutrina é essa? O evangelho. Veja aí, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo já diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrita: o justo viverá pela fé. E o versículo 16 é aquele que a gente recita de uma forma poderosa, né? Porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Quer poder? O evangelho é poder de Deus. Quer ver as coisas acontecerem? O evangelho é o poder de Deus. Quer ver a mão do Senhor se manifestar? Quer ver a glória do Senhor se manifestar? Propaga o evangelho é poder de Deus. Fala do evangelho. O evangelho bíblico, o evangelho de Jesus Cristo. Eu não preciso inventar história, eu não preciso contar coisas, sabe? Tem tanta gente que fica preocupada em contar do sobrenatural, do sobrenatural. Eu não preciso contar do sobrenatural. Tantas coisas aconteceram em minha vida. Devagarzinho, com o passar do tempo, a gente conta uma coisa ou outra. Mas todas elas vieram do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. É o evangelho. É através do evangelho que Deus manifesta o seu poder, a sua glória, a sua graça. Gente, não existe coisa mais poderosa do que alguém reconhecer que é pecador, do que alguém reconhecer que sozinho ele não faz nada, do que alguém reconhecer que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Quebrar o orgulho, poder de Deus. Liberar perdão, poder de Deus. Perdoar, poder de Deus. Se arrepender, poder de Deus. Confessar pecado, poder de Deus. Quantas vezes nós atribuímos a poder de Deus apenas quando um anjo desce com espada de fogo flamejante e diz para vocês que te digo, filho. Mas o poder de Deus está se manifestando na tua vida todo dia e você não está dando crédito. O poder de Deus está se manifestando na sua história toda hora. Você pode ser fonte do poder de Deus, fonte do agir do poder de Deus. Quando você fala do evangelho no seu trabalho, na sua família, na sua escola, entre os seus amigos, você está liberando o poder puro e genuíno de Deus. Poder que cura, poder que transforma. Quer ver milagre acontecer? Abre a sua boca e começa a falar do evangelho de Deus. Quer ver milagre acontecer? Quer ver o poder de Deus se manifestar na sua vida, na sua história? Abre a sua boca e fala do evangelho de Deus. Você vai começar a presenciar coisas que você nunca viu antes. Você vai começar a presenciar pessoas se arrependendo. Você vai presenciar famílias se encontrando novamente. Você vai presenciar perdão, arrependimento, salvação. Quantos estão felizes? E é motivo de alegria quando um paralítico anda. Aleluia. Mas maior milagre é quando um pecador se arrepende. Porque você está tratando da vida eterna. De que adianta voltar a andar e ir para o inferno? É bom voltar a andar? Eu acredito que para quem está
numa cadeira de rodas, voltar a andar seria uma coisa maravilhosa. Mas dom mais precioso que esse é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu preciso lhe questionar em algumas coisas, fazer você refletir em algumas coisas. Você tem buscado conhecer o verdadeiro Evangelho? Você tem comparado aquilo que você tem ouvido, talvez pela internet, talvez no rádio, não sei. Mas você tem comparado isso que você tem ouvido com aquilo que a Bíblia diz? É isso mesmo que a Bíblia diz? Porque o Evangelho é: Jesus morreu pelos seus pecados e pelo meu pecado. Ele ressuscitou ao terceiro dia e voltará para nos buscar. Você está pronto para isso? Se você está pronto para isso, glória a Deus, aleluia. Esse dia que ele voltará vai ser um dia de festa, um dia de alegria, um dia de grande júbilo. Mas se no teu coração deu um apertozinho, cuidado. Talvez você precise, de fato, entregar a sua vida a Jesus. Consertar sua história com o Senhor. Qual é a sua fonte de conhecimento e inspiração para a pregação do Evangelho? A Bíblia ou livros e mensagens de internet? No que é que você tem se inspirado para falar do Evangelho? Sabe, é tão bacana quando a gente ouve histórias e é gostoso. Você ouve histórias, aquilo lhe diverte, enterte, né? Entreter. É isso? Entretenimento, é isso aí. Palavra bonita. Mas, na verdade, queridos, além de entretenimento, o que é que isso traz? Nós estamos falando de vida eterna. Alô, não perca o foco. O nosso foco é a vida eterna. Nós precisamos de vida eterna. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos sim ser confrontados conosco mesmo. Porque somos orgulhosos, sim. Somos soberbos, sim. E precisamos nos quebrantar e nos humilhar diante do Senhor Jesus. Então, a sua principal fonte deve ser a Bíblia. Não é que é proibido. Eu consulto sim. Eu, inclusive, mostrei para vocês hoje que eu consultei a Wikipedia, consultei comentários bíblicos. Mas minha principal fonte é a Bíblia Sagrada, porque nela está o verdadeiro Evangelho. Qual a mensagem que eu ouço e proclamo? A cruz de Cristo ou autoajuda? Sabe, para as pessoas que estão em depressão hoje, para as pessoas que estão passando grande dificuldade, para quem está com medo, para quem está com pessoas, com parentes próximos doentes, para quem está com medo de perder a vida por causa dessa doença, eu quero lhe dizer, meu querido, entregue a sua vida a Jesus hoje. Ele vai mudar a sua história sim. E se você morrer, se você partir para a eternidade, você parte para a eternidade salvo. Você parte para a eternidade para viver a eternidade ao lado de Jesus. Isso é que importa. Portanto, ouça a mensagem do Evangelho. A autoajuda é saber, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. E quando eu recito essa palavra, eu sei que o meu Deus, Ele vem em meu socorro. Que o meu Deus não vai me deixar morrer. E que se houver plano do Senhor com a minha morte, eu morrerei, mas estarei a eternidade toda ao lado dele. Pense que alegria. Quero morrer? Quero não. Faço minhas palavras do professor Yuji hoje de manhã. Eu queria ficar até o arrebatamento, né? Mas eu sei que
Todos nós vamos conhecer a morte se Jesus não voltar antes desse tempo. Então, nós precisamos estar preparados para a morte. Eu estou vivendo essa sã doutrina. O que é que eu tenho vivido? O que é que eu tenho falado? O que é que eu tenho pregado? Igreja do Senhor Jesus, você que nos acompanha em qualquer parte do mundo, eu quero lhe dizer, há um projeto de Deus sim para a sua vida. Isso não é profecia de esquina, mas é porque a palavra de Deus nos diz que Jesus falou que não quer que nenhum dos seus se perca. Então eu posso lhe dizer, há um projeto de Deus para a sua vida. Há projetos de Deus para você na eternidade ao lado dele. E ele hoje lhe chama a viver e a pregar o verdadeiro evangelho. A viver o evangelho que não necessita de firula, que não necessita de historinhas extras, que não necessita de uma musiquinha, que não necessita de lhe fazer chorar, mas precisa lhe fazer pensar, refletir no seu estado atual. Nós somos pecadores que carecemos diariamente da graça de Deus. Carecemos nos arrepender diariamente, constantemente. Carecemos nos humilhar constantemente. Eu não sei em que estado você está, qual é a sua situação de agora, mas eu sei que Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua história. E Ele providenciou esse dia para que você pudesse, na presença dEle, abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu sou orgulhoso sim. Eu sou duro de coração sim, meu Deus. Eu preciso de Jesus na minha história. Eu preciso de Jesus mudando a minha vida. Se você reconhece isso, parabéns. Você conheceu o verdadeiro evangelho. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que reconhece que sozinho você não consegue nada. Que sozinho você dá um passozinho ali, mas em pouco tempo as coisas vão se embora. Eternidade somente ao lado de Cristo. A eternidade longe de Cristo, a Bíblia chama de inferno. E ela retrata esse lugar como lugar de choro e ranger de dentes. As coisas lá não são boas. Mas sabe de bom? Deus tem salvação para mim e para você. E por causa disso, Ele enviou Jesus. Aceite hoje, receba hoje aquele sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Eu quero orar por você nessa hora. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu acesso ao verdadeiro evangelho. O Senhor nos deu acesso a Jesus Cristo, que é o verdadeiro evangelho. Muito obrigado, Pai, porque Jesus Cristo morreu pela minha vida, porque Jesus Cristo morreu pela vida de cada pessoa que nos assiste nessa hora. Muito obrigado, Senhor, porque em Cristo, através da sua morte, através da sua ressurreição, todos os meus pecados foram pagos. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo eu sendo orgulhoso, mesmo eu sendo, Senhor, altivo, mesmo eu sendo egoísta, o Senhor olhou para mim. E em Cristo Jesus o Senhor me perdoou. E em Cristo Jesus o Senhor pagou por todos os meus pecados. Oh, Pai, que coisa maravilhosa. E assim como o Senhor fez pela... mas também a todo aquele que recebe Jesus como seu suficiente Salvador. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te oro agora, que o teu Santo Espírito possa, de uma forma muito especial, tocar em cada pessoa nesse instante. A tua palavra nos diz que é o teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, nessa noite, Espírito Santo de Deus nos convence que precisamos de Ti, nos convence que somos pecadores, nos convence, Senhor, da vida eterna. E ao fazer isso, Pai, em nome de Jesus, nós te imploramos, escreve uma nova história, escreve, Senhor, o nosso nome no livro da vida,
Escreve, Senhor, uma história diferente, uma história, Senhor, comprometida com Cristo, uma história alegre, uma história vibrante. Aqueles que hoje estão no fundo do poço, Pai, em nome de Jesus eu te peço, sustenta com teu braço forte, ergue nesse instante, põe no lugar alto, põe debaixo da tua proteção, debaixo da tua mão poderosa. Em nome de Jesus agora, eu repreendo toda a ação do inferno, todo espírito de morte contra a vida dessa pessoa que quer entregar-se a Jesus, mas está com medo agora. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre na vida deste homem e desta mulher. E que eles possam, Senhor, te conhecer de perto. E que eles possam, Senhor, desfrutar da alegria que é entregar-se a Ti. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você entregou sua vida a Jesus, se você deseja conhecer mais de Jesus, se você deseja aprender mais sobre Jesus, eu quero lhe fazer um desafio. Põe uma mensagem, não sei por onde você está ouvindo, se é pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Põe uma mensagem aí, dizendo: eu entreguei minha vida a Cristo. Porque durante esses dias nós vamos receber essa mensagem e eu quero entrar em contato com você. Mas se você quiser entrar em contato direto comigo, no começo desse culto, na parte de avisos, eu coloquei meu telefone lá, você pode entrar em contato comigo. Mas você pode também entrar em contato com qualquer crente, em qualquer lugar que você tiver. Diga a ele: olha, eu entreguei minha vida a Jesus. O que é que eu faço agora? E com certeza, esse homem, essa mulher de Deus, vão lhe orientar nos próximos passos que você vai dar. Não ande sozinho. Não ande sozinho. A maior alegria do cristão é ensinar outro cristão nesses primeiros passos, nessa primeira jornada, nesses primeiros passos dessa caminhada de fé. E é uma alegria grande quando a gente pode ensinar o ABC do Evangelho a alguém. Então não se intimide, não fique constrangido, porque todo cristão tem muita alegria de ensinar o Evangelho a outra pessoa, tá? Entre em contato com a gente, fale com alguém perto de você, mas não fique com essa informação só para você, sabe por quê? Quando a gente fica com essa informação só para a gente, né, a gente está falando no ambiente de internet e etc., o inimigo tende a roubar essa semente que foi plantada no teu coração. Torne isso público. Torne isso público urgentemente. Se possível, ainda hoje à noite. Manda uma mensagem para um amigo seu, manda uma mensagem para mim, posta uma mensagem no grupo aí da igreja, posta uma mensagem embaixo desse vídeo que você está vendo. Não fique calado, porque Deus tem muito milagre para fazer em tua vida. Não se esqueça, o Evangelho é o poder de Deus. A todos vocês que nos acompanharam nessa noite, nós queremos deixar o nosso grande abraço. Nós vamos orar agora. Ô Wesley, senti vontade de cantar Oração para a Noite, para encerrar o culto. Eu não tinha planejado aí. Agora vai. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci,
mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, em sossego tenho sono e paz. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Querido Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tua fidelidade, por teu amor, por tua bondade. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos dás a grande bênção, a grande dádiva que é ter mais um dia de vida, mais uma semana de vida para desfrutar. Muito obrigado, Senhor, pelos muitos irmãos que temos, uma família numerosa de irmãos iguais a Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque em todas as coisas o Senhor nos tem feito vencedores. Muito obrigado, Pai, porque conhecemos o teu verdadeiro evangelho e em Cristo Jesus nós tivemos acesso à salvação e à vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de compartilhar uns com os outros desse grande privilégio, desse grande mistério que é o teu evangelho revelado em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado o trabalho, o Senhor tem nos dado o alimento, o Senhor tem nos dado a roupa, o calçado. Senhor, todas essas são dádivas que o Senhor tem dado, porque nós recebemos isso como sinal da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor sobre nossas vidas. Agora, Senhor, te apresentamos essa semana iniciada no dia de hoje. Sê conosco, Pai, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades da escola, nos nossos relacionamentos, meu Deus. Que a tua boa mão de misericórdia esteja conosco, nos livrando do mal, nos fazendo prosperar, Senhor. Que o teu Santo Espírito continue durante todos esses dias ministrando essa palavra ao nosso coração, trazendo à nossa memória que nós precisamos conhecer o verdadeiro evangelho que é Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, uma semana cheia da bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Nos vemos na próxima quinta-feira. Deus continue abençoando a sua vida. Espero a sua mensagem nos nossos canais ou no meu celular. Deus te abençoe. Grande abraço. Até quinta-feira. Tchau, tchau.